queremos meditar com você aqui um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e toda suficiência, abundeis em toda boa obra. É um texto bem conhecido, e o apóstolo Paulo ele vai estar relatando sobre a lei da semeadura e da colheita. Então, tudo que nós temos hoje é resultado do que nós semeamos lá atrás. Em relação à obra de Deus, eu vejo quando nós contribuímos para a obra de Deus como investimento, né? Existem vários investimentos por aí, e Paulo vai dizer aqui que aquele que semeia, aquele que investe pouco, ele também vai colher pouco. Então, que nós possamos entender que no reino de Deus, tudo que você investe não é perdido. Sabe que Deus tem cuidado de tudo. Talvez você diga assim: mas nós estamos vivendo uma crise, estamos num momento de crise, mas sabe que nós estamos em Cristo. Como foi falado aqui nessa noite, Deus está no trono e Ele não perdeu o controle da nossa vida, não perdeu o controle da situação. Amém? Você crê nessa noite? E Ele vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É interessante porque quando eu estava meditando esse texto, eu estava me lembrando de uma vez, Jesus ele chegou próximo ao local onde tinha um ofertório, e várias pessoas iam ali depositar suas ofertas, né? E muitos, né, eles observando, muitos ofertavam porque tinham, né, e eles queriam demonstrar que realmente eram autossuficientes, e ali davam, né, grandes ofertas. E de repente veio uma viúva pobre, e ali ela ofertou a única moeda que ela tinha. E Jesus falou assim: olha, essa viúva ela deu o que ela tinha, mas Deus olhou a intenção, o coração do que ela estava dando. Então que você possa ofertar a Deus, devolver ao Senhor o teu dízimo, porque dízimo também é gratidão, né? Você dizendo para Deus o quanto você é grato a Ele com que Ele tem cuidado de você. Porque nós sabemos, passamos uma pandemia, né? A inflação está alta, mas Deus ele não tem deixado de faltar na minha e na tua casa, né? Eu creio que muitos estão desempregados. Já desse mesmo estava numa rua, e eu pude presenciar o desespero de um rapaz, né, que havia dado um currículo para alguém, e ele não sabia se aquele currículo tinha chegado na mão da pessoa certa, e eu vi o desespero, e Deus tem mantido o teu emprego. Então você seja grato ao Senhor nessa noite, né, e aqui está as contas das igrejas, da igreja, todas as possibilidades que você tem de contribuir. E aí eu encerro com o versículo 8 que diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, né? Que Deus possa prosperar a tua casa, que Deus possa prosperar a tua vida, e você entender que prosperidade não é fortuna, mas é ausência de necessidade. Amém? Que Deus possa continuar abençoando, e assim eu agradeço a oportunidade.